Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você algumas coisas que aumentam o açúcar do seu sangue que você nem imagina. Claro que todo mundo já sabe que se você consumir muito açúcar, muito carboidrato simples, vai aumentar o açúcar do sangue. Mas existem várias outras coisas que as pessoas fazem no dia a dia, tanto que fazem quanto que comem, que pode aumentar o açúcar do sangue. Vou te falar sobre isso aqui agora, você vai adorar o vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá também. Eu tenho sempre outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo nome do canal, nutricionista Patrícia Leite. É muito importante ter um controle do açúcar do sangue, principalmente para o diabético, que às vezes sofre muito com isso no dia a dia. Ele tenta fazer o controle do açúcar do sangue, às vezes está fazendo a dieta direitinho, está fazendo exercício físico, também vou falar sobre isso aqui. E o açúcar do sangue continua aumentado, então a pessoa às vezes tem uma certa dificuldade de entender onde é que ela está errando, o que ela poderia fazer diferente. Então, eu trouxe aqui algumas causas escondidas que podem aumentar o açúcar do seu sangue. Vamos começar. Primeira coisa que aumenta muito o açúcar no sangue para os diabéticos é o estresse. A gente percebe muito claramente isso. Às vezes a pessoa tá fazendo a alimentação certinha, atividade física, tá dormindo bem, mas está num momento muito estressado, ou passou por um trauma, alguma perda muito grande, e o açúcar do sangue fica muito aumentado. Às vezes é no momento que aquilo acontece, e às vezes o estresse fica crônico mesmo, né? E o açúcar do sangue se mantém aumentado. Isso acontece porque durante os momentos de estresse, a gente libera um hormônio chamado cortisol, e esse hormônio vai fazer com que a sua insulina tenha uma pior função. Então vai fazer com que o açúcar do seu sangue aumente e vai fazer com que você crie mais açúcar dentro do seu próprio organismo, né? Que você produza mais glicose. Então é muito importante manter os níveis de cortisol baixos. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre como abaixar o cortisol. Esse vídeo não é para diabéticos, mas vai ajudar muito se você está muito estressado. E lembra que eu também tenho uma playlist muito legal aqui com dicas para ansiedade, para estresse, dicas naturais, chás, sucos, que você pode fazer em alguns casos. Então, vou deixar aqui embaixo para te ajudar. Se você não sabe, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba que é a descrição, esse lugar onde eu vou colocar vários vídeos interessantes para você. Outra coisa que pode aumentar o açúcar no sangue é algum tipo de infecção, algum tipo de doença, como até mesmo um resfriado. Se você é diabético, você ficou resfriado, ficou com uma infecção, algum machucado, você pode perceber que se isso infeccionar mais, né, aumentar o grau de infecção mesmo, não necessariamente um corte no dedo vai fazer com que aumente sua glicose, mas se aquilo infecciona, se cria bactéria, se gera algum tipo de complicação, pode aumentar o açúcar do seu sangue por conta de alguns hormônios que você produz e por conta desse processo de cicatrização e de o sistema imunológico mesmo. Pode causar um aumento na sua glicose. Então, é muito importante que você tente sempre manter o seu sistema imunológico fortalecido para evitar, enfim, né, bactérias, vírus e qualquer infecção. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist com muitas dicas legais sobre imunidade. Hoje em dia a gente se preocupa muito com isso, né? Então, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Outra coisa que pode fazer você aumentar a glicemia, o açúcar do sangue, é consumir muita proteína e muita gordura, por incrível que pareça, principalmente se você tem resistência à insulina instalada em você. É muito comum que o diabético tipo 2 tenha resistência à insulina. Na verdade, isso basicamente é a base do diabetes tipo 2, ele começa aí, né, com essa questão metabólica da resistência à insulina, mas muitos diabéticos tipo 1 também adquirem uma resistência à insulina com o passar do tempo, mesmo na insulina que eles aplicam, a insulina exógena. Então, é muito importante saber que isso pode acontecer, porque às vezes você fala assim, eu não quero comer nenhum tipo de carboidrato, eu vou comer salada e vou comer bastante frango. Mas o seu organismo desenvolve uma maneira de transformar aquela proteína e até mesmo a gordura em glicose no nosso corpo. O nome disso se chama gliconeogênese. O que vai fazer parar a gliconeogênese é quando a insulina funciona bem e consegue sinalizar para o seu organismo que os níveis de glicose já foram restabelecidos, né? Ela já conseguiu entrar com a glicose para dentro da célula, então isso dá um sinal para o seu corpo para parar de produzir mais glicose. Mas se a insulina não está funcionando bem, esse sinal para produzir mais glicose, que é uma coisa que acontece no nosso organismo mesmo, continua sempre sinalizado. Então fica mais difícil para você
evitar esse mecanismo. Então é muito importante que você tente melhorar a resistência à insulina. Eu tenho um vídeo falando mais sobre resistência à insulina aqui, explicando mais, dando mais detalhes, dando dicas de alimentação, e vou deixar ele aqui embaixo na descrição para te ajudar também. É muito importante você saber disso, porque inclusive se você faz contagem de carboidrato, se você é diabético e faz contagem de carboidrato, você já deve saber que existe uma proporção de proteína que você deve contar também quando você faz a sua contagem lá. Você não conta só os carboidratos. Se você come uma quantidade maior de proteína, você tem que fazer uma continha diferente, né? Para isso entrar no seu cômputo geral. E até mesmo se você consome um alimento, uma refeição com muita gordura, você vai acabar dando uma onda dupla, que a gente chama, né? Vai fazer com que você tenha um esquema de insulina diferente, principalmente para o diabético tipo 1, isso. Então lembra sempre de conversar com o seu nutricionista para te orientar com a contagem de carboidratos. Se vocês quiserem, eu posso um dia fazer um vídeo de contagem aqui. Bota aqui para mim embaixo se você quiser. Outra coisa que pode aumentar o açúcar do seu sangue é quando você não tem uma constância nos horários e no volume de refeição. Então, por exemplo, se você fica muitas horas sem comer, você sabe, um espaço muito grande, você sabe que você pode acabar tendo uma hipoglicemia dependendo do que você comeu antes, né? Mas também se você chega na hora da refeição e come um volume super grande de alimento naquele horário, e com intervalos às vezes mais curtos, ou não, mas só se você já comeu uma grande quantidade de alimento naquele horário, você vai absorver uma grande quantidade de glicose, e isso vai aumentar o açúcar do seu sangue também. Então lembra que o ideal mesmo é que você tenha uma organização, se você puder fazer um cardápio, né, para te ajudar a não ficar aí à deriva ao longo do dia, vai ser interessante. Eu tenho um vídeo aqui sobre cardápio para o diabético também, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você, com muitas dicas legais para o dia a dia mesmo. E lembra de se organizar, porque você sabendo o que você vai comer e a hora que você vai comer, a tendência é que a glicemia fique mais constante. Existem alguns remédios que também aumentam a glicose, né? Aumentam o açúcar do sangue, principalmente remédios como os corticoides, que justamente é como se fossem uns análogos, né? Aquele cortisol que eu falei antes para você. Então, eles têm uma tendência de depletar tecido muscular, acumular gordura e aumentar a glicemia do plasma, né? Aquela relação de luta, fuga e estresse. Então, ele vai normalmente aumentar muito rápido a glicemia e fica de mais difícil o controle para o diabético. Então, sempre que o diabético pode evitar consumir o corticoide, vai ser melhor para ele, porque descompensa muito mesmo. Mas outros remédios também podem aumentar a sua glicemia também, como, por exemplo, alguns antibióticos ou outros remédios. Por isso que é muito importante que o diabético sempre tome qualquer remédio com orientação médica. Outra coisa que também pode aumentar muito o açúcar do seu sangue é quando você superestima a sua hipoglicemia. A gente sabe que quando tem hipoglicemia vai ter que comer alguma coisa para voltar para os estoques normais de açúcar do sangue. A hipoglicemia é uma baixa abrupta de glicose que pode acontecer às vezes por insulina, por medicação, por estresse, por atividade física, por N questões do dia a dia. O diabético está muito mais suscetível por essa, né, sensibilidade mais metabólica que ele tem. E muitos diabéticos pensam assim, tô com hipo, então eu vou comer bastante aqui agora para suprir. E aí acabam ficando com hiper, e aí tem que dar insulina ou, né, tem que esperar para baixar. No caso da insulina, às vezes cai mais de novo e tem que ficar nesse sobe e desce durante o dia inteiro. Então, o mais interessante é que você evite ter hipoglicemia. Eu sei que ninguém quer ter hipoglicemia, mas se você puder manter refeições estáveis, né, com intervalos interessantes, como eu falei para você, intervalos regulares, volume regular, e sempre acrescentar fibra, proteínas e gorduras boas às suas refeições para manter a glicemia mais um platôzinho assim, né, mais estabilizado, vai ser melhor para você, porque você também não vai ter tanto problema com hipo e não vai precisar cobrir, aí não vai ter esse risco da hiper pela hipo. Essa questão de atividade física para o diabético é muito delicada, né? Porque a gente sabe que a atividade física é muito importante para ajudar a controlar a glicemia, principalmente atividade aeróbica, de baixa intensidade, uma caminhada, uma natação, uma aula de hidroginástica pode ajudar muito a controlar pilates, pode ajudar muito a controlar o diabético, porque você vai consumir mais, o músculo vai captar mais glicose, que está aumentada no plasma, então o músculo vai ficar mais ávido ali durante o treino e ele vai captar mais essa glicose e tende a estabilizar. Isso, então, é muito importante para o diabético fazer algum tipo de atividade física. Mas o treinamento de força, por outro lado, pode mobilizar outras vias metabólicas que pode fazer com que aumente a sua glicemia. Isso porque durante o treino você vai ter quebra do tecido muscular. O tecido muscular, dentro dele tem glicogênio muscular, né? Que a gente já falou do glicogênio que pode ser formado pelo fígado e tudo mais, mas no músculo também é uma grande fonte de glicogênio. E se você tem a quebra acentuada de tecido muscular, você vai ter uma liberação de glicogênio. Então, a glicose durante o exercício pode subir. Para algumas pessoas, isso pode acontecer também no pós-treino,
porque continua tendo uma degradação muscular mesmo após o treino, e o seu organismo vai querer fazer uma repressão desse glicogênio que você perdeu. Então ele, olha que loucura, ativa o mecanismo de gliconeogênese para que você tenha mais glicose para repletar o seu tecido muscular, que teoricamente está ávido por glicose, por proteína, né? O que comer no pós-treino. Então, esse detalhamento de o que comer no pré e pós-treino para o diabético é realmente muito importante. É interessante que tenha um cálculo carinhoso com relação a isso e que você sempre meça a glicemia antes e depois de treinar e veja como está a sua glicemia. Se ela estiver muito aumentada, mais de 250, você não deve treinar. É sempre importante que você espere ela baixar. Eu tenho mais vídeos falando sobre isso aqui no canal. E lembra sempre de consultar o seu nutricionista para te ajudar a orientar se você é um atleta, se você faz atividade física bem direcionada. Procura um profissional de educação física que entenda de diabetes para te ajudar num treinamento, para te ajudar justamente não te atrapalhar mais ainda. Existe também uma coisa que acontece com muitos diabéticos, que é o fenômeno do alvorecer persistente. Esse é um fenômeno já muito documentado na literatura e na prática clínica a gente vê muito do diabético que tem a glicose mais aumentada no período da manhã e mais resistência para baixar essa glicose de manhã. Às vezes a proporção dele de insulina para cobrir a quantidade de carboidrato que ele consumiria é maior na parte da manhã e à tarde abaixa. Isso porque durante o período da manhã, no alvorecer, né, amanhã cedinho, a gente tem a liberação de alguns hormônios que secretam mais glicose para a nossa corrente sanguínea para ter mais disposição e mais energia para o dia a dia. Na pessoa que não é diabética, você secreta insulina, né, naturalmente, seu pâncreas está lá regulando isso, e fica tudo bem. Mas no diabético essa glicose aumenta. Tanto que tem gente que me fala, Patrícia, eu tomo um copo de leite de manhã e minha glicose fica super alta. Isso porque a pessoa tem esse fenômeno do alvorecer. Então é muito interessante que tente fazer algum tipo de atividade física de manhã para tentar dar uma baixada, tente dar uma regularizada no que vai comer, boas fontes de alimentos nessa parte da manhã, talvez não focar tanto no carboidrato assim nesse momento, em carboidrato de menor índice glicêmico, enfim, né? E conversar sempre com o seu nutricionista para adequar essa alimentação para você e ajustar melhor esses horários com a proporção de insulina, né? Quanto tá cobrindo para cada quantidade de carboidrato que você consome. Muito importante falar também, né, que a glicose pode aumentar se você não toma os seus remédios direito. Então, se você não toma o esquema de insulina conforme foi prescrito para você, se você esqueci de tomar hoje a metformina. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre glifagem, metformina também. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas assim, você tem que ter um controle, né, da sua medicação. Da mesma forma que você tem com a alimentação, tem que levar muito a sério. Nunca para de tomar remédio por conta própria, nunca aumenta ou diminui a dose. A não ser que isso tenha sido combinado com o seu médico no caso de insulina, que pode ser que você tenha algum esquema mais flexível. Mas se você tem um esquema fechado, segue sempre o que o seu médico te passou, que isso é muito importante para a sua saúde. Lembra, então, que eu tenho muitos vídeos aqui sobre diabetes, receitas para diabéticos, tem uma playlist já tudo para diabéticos. Vou deixar aqui embaixo para te ajudar. Me conta, então, se você está com a glicose mais aumentada e se você acha que tem alguma dessas coisas, né, que podem estar te prejudicando. Eu vou adorar ver seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!